Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Seção 8ª. Das disposições diversas relativas às prestações. Art. 100. Vetado. Art. 101. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se à redação dada pela medida provisória número 1113, de 2022, e exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, incluído pela medida provisória número 1113, de 2022. Segunda, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e, incluído pela medida provisória número 1113, de 2022. Terceira, tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. Incluído pela medida provisória número 1113, de 2022. Primeiro aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade estarão isentos do exame de que trata o caput deste artigo, redação dada pela Lei nº 13.457, de 2017. E, após completarem 55 anos ou mais de idade e quando decorridos 15 anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a precedeu, ou, incluído pela Lei nº 13.457, de 2017, vide medida provisória número 871, de 2019. Segunda, após completarem 60 anos de idade. Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017. Segunda isenção de que trata o primeiro não se aplica quando o exame tem as seguintes finalidades, incluído pela Lei nº 13.063, de 2014. E, verificar a necessidade de assistência permanente de outra pessoa para a concessão do acréscimo de 25%, sobre o valor do benefício, conforme dispõe o artigo 45, incluído pela Lei nº 13.063, de 2014. Segunda, verificar a recuperação da capacidade de trabalho, mediante solicitação do aposentado ou pensionista que se julgar apto, incluído pela Lei nº 13.063, de 2014. Terceira, subsidiar a autoridade judiciária na concessão de curatela, conforme dispõe o artigo 110. Incluído pela Lei nº 13.063, de 2014. Terceiro, vetado. Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017. Quarto, a perícia de que trata este artigo terá acesso aos prontuários médicos do periciado no Sistema Único de Saúde, SUS, desde que haja prévia anuência do periciado e seja garantido o sigilo sobre os dados dele. Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017. Quinto, é assegurado o atendimento domiciliar e hospitalar pela perícia médica e social do INSS ao segurado com dificuldades de locomoção, quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, impõe-lhe ônus desproporcional e indevido, nos termos do regulamento. Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017. Sexto, o segurado poderá recorrer do resultado da avaliação decorrente do exame médico de que trata o caput, no prazo de 30 dias, nos termos do disposto no artigo 126-A. Incluído pela medida provisória número 1113, de 2022. Art. 102. A perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade. Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997. Primeiro, a perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos. Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997.
Segundo, não será concedida pensão por morte aos dependentes do segurado que falecer após a perda desta qualidade, nos termos do artigo 15 desta lei, salvo se preenchidos os requisitos para obtenção da aposentadoria na forma do parágrafo anterior. Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997. Art. 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 anos, contado. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019, vide ad in 6.096. E, do dia 1º do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto, ou, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019, vide ad in 6.096. Segunda, do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício, no âmbito administrativo. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019, vide ad in 6.096. Parágrafo único. Prescrevem 5 anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para ver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997. Artigo 103-A. O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Incluído pela Lei nº 10.839, de 2004. Primeiro, no caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Incluído pela Lei nº 10.839, de 2004. Segundo, considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Incluído pela Lei nº 10.839, de 2004. Art. 104. As ações referentes à prestação por acidente do trabalho prescrevem em 5 anos, observado o disposto no artigo 103 desta lei, contados da data. E, do acidente, quando dele resultar a morte ou a incapacidade temporária, verificada esta em perícia médica a cargo da Previdência Social, ou segunda, em que for reconhecida pela Previdência Social a incapacidade permanente ou o agravamento das sequelas do acidente. Art. 105. A apresentação de documentação incompleta não constitui motivo para a recusa do requerimento de benefício. Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, complementarmente à autodeclaração de que trata o segundo e ao cadastro de que trata o primeiro, ambos do artigo 38b desta lei, por meio de, entre outros, redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. E, contrato individual de trabalho ou carteira de trabalho e previdência social, redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008. Segunda, contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural, redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008. Terceira, revogado, redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Quarta, declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso 2º do caput do artigo 2º da Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, ou por documento que a substitua, redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. V. Bloco de notas do produtor rural, redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008.
Sexta, notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o 7º do artigo 30 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Sétima, documentos fiscais relativos à entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Oitava, comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Nona, cópia da Declaração de Imposto de Renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural, ou, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. X. Licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA. Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Art. 107. O tempo de serviço de que trata o artigo 55 desta lei será considerado para cálculo do valor da renda mensal de qualquer benefício. Art. 108. Mediante justificação processada perante a Previdência Social, observado o disposto no 3º do artigo 55 e na forma estabelecida no regulamento, poderá ser suprida a falta de documento ou provado ato do interesse de beneficiário ou empresa, salvo no que se refere a registro público. Art. 109. O benefício será pago diretamente ao beneficiário, salvo em caso de ausência, moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção, quando será pago a procurador, cujo mandato não terá prazo superior a 12 meses, podendo ser renovado. Redação dada pela Lei nº 8.870, de 1994. Parágrafo único. A impressão digital do beneficiário incapaz de assinar, aposta na presença de servidor da Previdência Social, vale como assinatura para quitação de pagamento de benefício. Art. 110. O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será feito ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se, na sua falta e por período não superior a 6 meses, o pagamento a herdeiro necessário, mediante termo de compromisso firmado no ato do recebimento. Primeiro, para efeito de curatela, no caso de interdição do beneficiário, a autoridade judiciária pode louvar-se no laudo médico-pericial da Previdência Social. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Segundo o dependente excluído, na forma do 7º do artigo 16 desta lei, ou que tenha parte provisoriamente suspensa, na forma do 7º do artigo 77 desta lei, não poderá representar outro dependente para fins de recebimento e percepção do benefício. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Terceiro dependente que perde o direito à pensão por morte, na forma do 1º do artigo 74 desta lei, não poderá representar outro dependente para fins de recebimento e percepção do benefício. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Artigo 110-A. No ato de requerimento de benefícios operacionalizados pelo INSS, não será exigida a apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário com deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos em regulamento. Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015, vigência. Art. 111. O segurado menor poderá, conforme dispuser o regulamento, firmar recibo de benefício, independentemente da presença dos pais ou do tutor. Art. 112. O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento. Art. 113. O benefício poderá ser pago mediante depósito em conta corrente ou por autorização de pagamento, conforme se dispuser em regulamento.
Parágrafo único. Revogado pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999. Art. 114. Salvo quanto a valor devido à Previdência Social e a desconto autorizado por esta lei, ou derivado da obrigação de prestar alimentos reconhecida em sentença judicial, o benefício não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu recebimento. Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios e contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social. Segunda, pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido, ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, em valor que não exceda 30% da sua importância, nos termos do regulamento, redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Terceira, imposto de renda retido na fonte. Quarta, pensão de alimentos decretada em sentença judicial. V. Mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados. Sexta, pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, ou por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de 35% do valor do benefício, sendo 5% destinados exclusivamente para redação dada pela Lei nº 13.183, de 2015, vide medida provisória número 1006, de 2020, vide Lei nº 14.131, de 2021. A. Amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito, ou redação dada pela Lei nº 13.183, de 2015. B. Utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Redação dada pela Lei nº 13.183, de 2015. Primeiro, na hipótese do inciso 2º, o desconto será feito em parcelas, conforme dispuser o regulamento, salvo má-fé. Incluído pela Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003. Segundo, na hipótese dos incisos 2º e 6ª, haverá prevalência do desconto do inciso 2º. Incluído pela Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003. Terceiro, serão inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal os créditos constituídos pelo INSS em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, nos termos da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, para execução judicial. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Quarto, será objeto de inscrição em dívida ativa, para os fins do disposto no terceiro deste artigo, em conjunto ou separadamente, o terceiro beneficiado que sabia ou deveria saber da origem do benefício pago indevidamente em razão de fraude, de dolo ou de coação, desde que devidamente identificado em procedimento administrativo de responsabilização. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Quinto, procedimento de que trata o quarto deste artigo será disciplinado em regulamento, nos termos da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e no artigo 27 do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Sexto, na hipótese prevista no inciso V do caput deste artigo, a autorização do desconto deverá ser revalidada a cada 3 anos, a partir de 31 de dezembro de 2022,
podendo esse prazo ser prorrogado por mais um ano, por meio de ato do presidente do INSS. Redação dada pela Lei nº 14.131, de 2021. Art. 116. Será fornecido ao beneficiário demonstrativo minucioso das importâncias pagas, discriminando-se o valor da mensalidade, as diferenças eventualmente pagas com o período a que se referem e os descontos efetuados. Art. 117. Empresas, sindicatos e entidades fechadas de previdência complementar poderão, mediante celebração de acordo de cooperação técnica com o INSS, encarregar-se, relativamente a seus empregados, associados ou beneficiários, de requerer benefícios previdenciários por meio eletrônico, preparando-os e instruindo-os nos termos do acordo. Redação dada pela Lei nº 14.020, de 2020. E, revogado, redação dada pela Lei nº 14.020, de 2020. Segunda, revogado, redação dada pela Lei nº 14.020, de 2020. Terceira, revogado. Redação dada pela Lei nº 14.020, de 2020. Parágrafo único. Revogado. Redação dada pela Lei nº 14.020, de 2020. Artigo 117-A. Empresas, sindicatos e entidades fechadas de previdência complementar poderão realizar o pagamento integral dos benefícios previdenciários devidos a seus beneficiários, mediante celebração de contrato com o INSS, dispensada a licitação. Incluído pela Lei nº 14.020, de 2020. Primeiro, os contratos referidos no caput deste artigo deverão prever as mesmas obrigações, condições e valores devidos pelas instituições financeiras responsáveis pelo pagamento dos benefícios pelo INSS. Incluído pela Lei nº 14.020, de 2020. Segundo, as obrigações, condições e valores referidos no primeiro deste artigo serão definidos em ato próprio do INSS. Incluído pela Lei nº 14.020, de 2020. Art. 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. Parágrafo único. Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995. Art. 119. Por intermédio dos estabelecimentos de ensino, sindicatos, associações de classe, Fundação Jorge do Prá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho Fundacentro, órgãos públicos e outros meios, serão promovidas regularmente instrução e formação com vistas a incrementar costumes e atitudes prevencionistas em matéria de acidente, especialmente do trabalho. Art. 120. A Previdência Social ajuizará ação regressiva contra os responsáveis nos casos de redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. E negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Segunda, violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Art. 121. O pagamento de prestações pela Previdência Social em decorrência dos casos previstos nos incisos I e segunda do caput do artigo 120 desta lei não exclui a responsabilidade civil da empresa, no caso do inciso I, ou do responsável pela violência doméstica e familiar, no caso do inciso 2º. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Art. 122. Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995. Parágrafo único. Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995. Art. 122. Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à aposentadoria,
nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do benefício, ao segurado que, tendo completado 35 anos de serviço, se homem, ou 30 anos, se mulher, optou por permanecer em atividade. Restabelecido com nova redação pela Lei nº 9.528, de 1997. Art. 123. Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995. Art. 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social: I. Aposentadoria e auxílio-doença. Segunda, mais de uma aposentadoria, redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. Terceira, aposentadoria e abono de permanência em serviço. Quarta, salário maternidade e auxílio-doença, incluído dada pela Lei nº 9.032, de 1995. V. Mais de um auxílio-acidente, incluído dada pela Lei nº 9.032, de 1995. Sexta, mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa. Incluído dada pela Lei nº 9.032, de 1995. Parágrafo único. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente. Incluído dada pela Lei nº 9.032, de 1995. Artigo 124. O INSS implementará e manterá processo administrativo eletrônico para requerimento de benefícios e serviços e disponibilizará canais eletrônicos de atendimento. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Primeiro, o INSS facilitará o atendimento, o requerimento, a concessão, a manutenção e a revisão de benefícios por meio eletrônico e implementará procedimentos automatizados de atendimento e prestação de serviços por meio de atendimento telefônico ou de canais remotos. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Segundo, poderão ser celebrados acordos de cooperação, na modalidade de adesão, com órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, para a recepção de documentos e o apoio administrativo às atividades do INSS que demandem serviços presenciais. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Terceiro, a implementação de serviços eletrônicos preverá mecanismos de controle preventivos de fraude e de identificação segura do cidadão. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Quarto, as ligações telefônicas realizadas de telefone fixo ou móvel que visem a solicitação dos serviços referidos no primeiro deste artigo deverão ser gratuitas e serão consideradas de utilidade pública. Incluído pela Lei nº 14.199, de 2021. Artigo 124b. O INSS, para o exercício de suas competências, observado o disposto nos incisos X e 12 do artigo 5º da Constituição Federal e na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, terá acesso aos dados necessários para a análise, a concessão, a revisão e a manutenção de benefícios por ele administrados, em especial aos dados, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. IG vetado, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Segunda, dos registros e dos prontuários eletrônicos do Sistema Único de Saúde, SUS, administrados pelo Ministério da Saúde, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Terceira, dos documentos médicos mantidos por entidades públicas e privadas, sendo necessária, no caso destas últimas, a celebração de convênio para garantir o acesso, e, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Quarta, de movimentação das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS,
instituído pela Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966, mantidas pela Caixa Econômica Federal. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Primeiro, para fins do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão preservados a integridade e o sigilo dos dados acessados pelo INSS, eventualmente existentes, e o acesso aos dados dos prontuários eletrônicos do Sistema Único de Saúde, SUS, e dos documentos médicos mantidos por entidades públicas e privadas será exclusivamente franqueado aos peritos médicos federais designados pelo INSS. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Segundo o Ministério da Economia terá acesso às bases de dados geridas ou administradas pelo INSS, incluída a folha de pagamento de benefícios com o detalhamento dos pagamentos. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Terceiro, as bases de dados e as informações de que tratam o caput e o primeiro deste artigo poderão ser compartilhadas com os regimes próprios de previdência social, para estrita utilização em suas atribuições relacionadas à recepção, à análise, à concessão, à revisão e à manutenção de benefícios por eles administrados, preservados a integridade dos dados e o sigilo eventualmente existente, na forma disciplinada conjuntamente pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e pelo gestor dos dados. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Quarto, fica dispensada a celebração de convênio, de acordo de cooperação técnica ou de instrumentos congêneres para a efetivação do acesso aos dados de que trata o caput deste artigo, quando se tratar de dados hospedados por órgãos da administração pública federal, e caberá ao INSS a responsabilidade de arcar com os custos envolvidos, quando houver, no acesso ou na extração dos dados, exceto quando estabelecido de forma diversa entre os órgãos envolvidos. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Quinto, as solicitações de acesso a dados hospedados por entidades privadas possuem característica de requisição, dispensados a celebração de convênio, acordo de cooperação técnica ou instrumentos congêneres para a efetivação do acesso aos dados de que trata o caput deste artigo e o ressarcimento de eventuais custos, vedado o compartilhamento dos dados com demais entidades de direito privado. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Sexto, excetua-se da vedação de que trata o quinto deste artigo a autorização para compartilhamento com as entidades de previdência complementar das informações sobre o óbito de beneficiários dos planos de previdência por elas administrados. Incluído dada pela Lei nº 14.131, de 2021. Artigo 124. Seu servidor responsável pela análise dos pedidos dos benefícios previstos nesta lei motivará suas decisões ou opiniões técnicas e responderá pessoalmente apenas na hipótese de dolo ou erro grosseiro. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Artigo 124-D. A Administração Pública Federal desenvolverá ações de segurança da informação e comunicações, incluídas as de segurança cibernética, de segurança das infraestruturas, de qualidade dos dados e de segurança de interoperabilidade de bases governamentais, e efetuará a sua integração, inclusive com as bases de dados e informações dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, com o objetivo de atenuar riscos e inconformidades em pagamentos de benefícios sociais. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Artigo 124 e, vetado. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Artigo 124-F, vetado. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019.